Dito isso, quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como tenho pedido para você, deixa o seu oizinho lá, eu quero ver que você estava lá, entendeu? É coisa minha, tá? Porque eu vou ligar para você. Às vezes eu esqueço, como eu fiz com o Alisson hoje à tarde. Pô, Alisson, você não estava no Dominical? Ele fala, tava, eu curti, eu coloquei lá. E você ainda curtiu. Eu falei, ainda brinquei com ele, eu tô ficando velho. Tá, mas dê o seu oi. Coloque lá que você está aí. É importante para mim, para o meu coração, para mim que eu não fique preocupado com você. Em nosso último encontro, nós meditamos sobre o tema nem soberbo e nem altivo. Assim como o câncer, a doença câncer, assim como o câncer é para o corpo destrutivo, assim o é a soberba e altivez para o nosso espírito. Temos uma ordenança através da palavra de Deus em considerarmos os outros antes de nós. Primeiro o outro é melhor. Se eu tiver que abrir mão de um direito meu em prol do outro, eu tenho que fazer. Se eu tomar um tapa no rosto, eu dou a outra face, não revido. Como fazer isso? Como ser humilde? Se nutrimos no coração o pensamento que somos superiores e tudo nos leva a esse tipo de pensamento. A televisão, a internet, as conversas, tudo leva a que nós somos superiores. Esse conflito, ele é um conflito corrosivo e leva à destruição. O verso que ficou da semana passada foi o primeiro versículo do Salmo 131, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista a todo tempo buscava eliminar isso do seu coração. Não é porque ele falou que não era soberbo que ele não lutava contra isso. Ele identificava isso no coração dele e ele lutava contra aquilo e ele queria eliminar tudo aquilo do seu coração. E como uma prova de fé, ele faz essa declaração. Na verdade, nada podemos fazer por nós mesmos, mas com o Espírito Santo habitando em nossos corações, essa tarefa que era impossível, ela passa a ser possível. Como um exercício diário, nós devemos vigiar a nossa carne nesse intuito. E sim declarar como o salmista fez: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não procuro grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Mas mais importante que declarar, você tem que aplicar na sua vida. Você tem que buscar não a soberba, mas a humildade. Você tem que buscar aplicar essas coisas no dia a dia. Aplicar quando você vai no mercado, quando você vai no banco, quando você está numa fila, quando você está no correio, quando você está na escola, em qualquer lugar. Qual é o padrão? Não sou eu. O padrão é Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 125. É o salmo que nós estaremos meditando nesta noite. São 5 versículos e nós vamos meditá-los todos nesta noite. Salmos 125. É um salmo muito importante para a Igreja Cristã Semente de Vida. Logo no início do nosso ministério, ainda na casa da nossa irmã Ione, a gente colocava como tarefa, nosso grupo era um grupo pequenininho, não chegava a 10 pessoas. E nós tínhamos como tarefa decorar salmos pequenos. Então esse Salmo 125 foi um que nós decoramos. Eu ainda lembro que a filha da irmã dos reis, Marizan, ela decorou e a gente levava as pessoas para frente e era muita alegria. As pessoas, elas declaravam os salmos, às vezes erravam uma coisa ou outra, mas nós dávamos continuidade e era interessante. Salmo 125, Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor, juntamente com os malfeitores. E ele finaliza falando paz sobre Israel. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Tua palavra, Pai, que transcende épocas, eras e gerações. Não tem fim, não tem início, é sempre presente. E que nesta noite nos é apresentada para nos instruir, para moldar o nosso coração. Abrimos o nosso coração para que o teu Espírito Santo nos oriente. Que o Senhor possa, Pai, através do teu Espírito, preencher todas as lacunas que porventura eu não consiga transmitir. Que o Senhor complete a mensagem, que aquilo que procede do meu coração seja banido e apagado, e que os teus filhos e as tuas filhas tenham apenas aquilo que procede do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje tem como título fé e oração. Creio que você vai ser edificado com esta mensagem. Os fiéis, vivendo misturados como os ímpios no mundo, que é o que nós vivemos hoje, parecem viver expostos a todos os males desta vida, assim como as demais pessoas. Nós somos expostos. Nós vivemos num meio em que a pecaminosidade ela transpira como suor num dia de calor. Como não ser contaminado? Interessante este salmo ser ministrado numa época de isolamento social, que você deve evitar este contato com as pessoas para que você não se contamine. E isso acontece não só com o coronavírus, mas com qualquer tipo de doença e enfermidade. E o objetivo é não se contaminar. Mas como fazer isso vivendo neste mundo? O salmista, comparando as pessoas com Jerusalém, mostra que os fiéis, eles são defendidos por uma muralha. Há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Não é a mesma coisa. Você pode olhar para a sua vida e parece que o ímpio está mais próspero, que as coisas são mais fáceis, mas eles não têm este muro. Um muro que é intransponível. Um muro que é representado pelos montes. Um muro que é Deus. E se Deus em algum tempo permite que nós sejamos atingidos pela maldade dos perversos, Ele nos exorta, persevera, continua a nadar, continua a caminhar. Tropeçou, limpa, está com o joelho ralado, faz o curativo, levanta e continua caminhando. O Senhor nos exorta a que nós nutramos em nosso coração não o desespero, mas a esperança. No entanto, Ele faz ao mesmo tempo, Deus, faz ao mesmo tempo distinção entre os verdadeiros e os falsos adoradores. Certo versículo diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Ele procura os verdadeiros, quer dizer que tem os falsos. E Ele faz isso para que os hipócritas não apliquem este salmo, esse sentimento de esperança, de proteção a eles, porque isso é apenas para os filhos, é apenas para as filhas. O primeiro versículo que nós vamos meditar de 5 é Salmo 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Algumas versões têm monte de Sião. Eu acho estranho, porque Sião é como se fosse um dono. Não, é monte Sião. Os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, firme para sempre.
O Salmo se abre declarando o caráter esperado do povo de Deus. O que Deus espera de você? Que você confie nele. Que você seja como o Monte Sião, que não se abala, mas que está para sempre. Você vê os terremotos fendendo terras e os montes, eles estão lá. Eles não se abalam, eles são estruturas enormes. O que o Senhor espera de você é que você acredite nele, que você espere nele. Fé é um tema primordial no livro de Salmos e não só no livro de Salmos. E aqui nós temos a descrição característica do povo de Deus. São pessoas que não se abalam. Pastor, eu me abalo. Eu também. Quando acabou a luz, eu falei, acho que não vai ter culto hoje. E aí eu orei e falei, Deus, está nas suas mãos. Alguém comentou no WhatsApp, seja feita a vontade do Senhor. E eu imaginei que até umas 8 horas seria possível nós fazermos o culto. Mais tarde que isso eu não iria propor, porque nós temos as nossas atividades. E se não há vontade do Senhor, mas foi a vontade dele. Tanto que nós estamos aqui. Nós temos neste salmo a descrição característica do povo de Deus. São pessoas que não são apenas salvos pela fé, mas que vivem pela fé. Não basta você apenas ser salvo. Você também tem que caminhar como um salvo. É algo que nós temos falado bastante. Na verdade, sempre falamos. Essa característica de você mudar o seu comportamento. Gálatas 5:25 diz, e se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Esse salmo nos apresenta mais uma vez a igreja sendo preservada pelo poder de Deus sem qualquer meio humano. Isso não é algo temporal, é um estatuto perpétuo. Quem declarou isso foi o próprio Deus. Ele falou que ele, como Deus invencível, ele guarda a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pastor, eu sei que a igreja não vai sucumbir. Eu sei que sempre vai ter um lugar na face da terra que vai adorar ao Senhor. Mas entenda que quando a igreja é descrita por meio de figuras, revelando, mostrando a situação da cidade de Jerusalém, na verdade, o que ele está falando é de você. Não importa a cidade de Jerusalém no sentido de construção, importa você. Importa você ser forte. E essa mensagem não é para prédios em Jerusalém, e nós temos que sim orar pela paz em Jerusalém, mas mais importante do que a cidade de Jerusalém é o templo do Espírito Santo, que chama-se você. Nós temos que entender que nós, como povo, nós possuímos a segurança prometida a todos os escolhidos. E também expõe a dureza do coração daqueles que continuam olhando para as coisas terrenas. E nós temos que olhar para essas vidas com amor, com misericórdia. 1 Pedro diz que nós temos que ter sempre razão, estar prontos para dar a razão da nossa fé. Grosseiramente? Não. Com muito temor e muito tremor. Você não sabe quem será o próximo salvo, que será ajuntado aos irmãos celestiais. Por isso que nós temos que dar testemunho a todo tempo. É preciso observar que para os que não aprendem pela fé, a proteção de Deus, os montes que cercam Jerusalém, são exibidos como um espelho na qual eles podem ver, sem qualquer dúvida, que há diferença. A igreja, ela é protegida e defendida de todos os seus perigos, como se tivesse cercada por montes, por torres, por uma proteção inexpugnável, intransponível, enquanto eles estão expostos.
Além do mais, é proveitoso saber que sempre que Deus fala a todo o seu povo como um corpo, ele se dirige de uma forma individual a cada membro do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 diz: porque assim como o corpo é um só, composto de irmãos da Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, igrejas independentes como a nossa, mas ela tem muitos membros. Ela tem um membro chamado Paulo e ela tem um membro chamado você. Infelizmente, mesmo que muitas das promessas se estendam a todo o corpo, mesmo assim, muitos fiéis olham para estas promessas como se estivessem longe deles, como que vivendo afastado delas. Por isso não pensam que tem direito a elas. Você tem direito. Não de declarar que você é o sabichão, você é o bom demais, não. Mas as promessas do Senhor, elas existem para serem cumpridas na sua vida. E esse cumprimento dessas promessas, elas testificam do poder e do amor de Deus. E aí, tomando um linguajar do povo pentecostal, toma posse. Veja essas coisas que você tem direito e vai atrás. Não deixa passar. 1 Coríntios 12, 2, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Você faz parte deste corpo e você pode apropriar-se destas bênçãos, dessas promessas das Escrituras. É preciso observar a regra aqui descrita, ou seja, que cada um aplique tudo o que Deus promete. Não é só uma possibilidade, é uma ordenança. Deus, ele ordena para você fazer. E quando você traz o quadro lá para trás, na época da Terra Prometida, Deus falava assim: tome posse daquilo que eu estou te dando. Tira os estrangeiros da terra. Era a ordenança de Deus. Não deixe passar. Cuidado. Essa semana eu estava tratando de um assunto, de uma coisa, de um clube, título de clube que a minha tia ela adquiriu alguns 40 anos atrás. E aí eu recebi a mensagem que estavam querendo cobrar tantos R$ 1.000 lá, de taxas, de coisa. No momento inicial eu fiquei apavorado, fiquei triste. E aí conversando com a nossa irmã Shirley, e eu falava assim: não, eu vou entregar e dar tudo aí, eu não quero dor de cabeça. E ela falava assim: não, não faça isso. E ela foi usada, ela nem sabe disso, ela foi usada como uma boca de Deus. E eu falei assim: peraí, realmente, se isso foi dado por Deus, eu não posso abrir mão, não posso jogar para lá. E fiz uma negociação super tranquila com a pessoa. Foi tranquilo. É algo que nós temos que entender, por exemplo, como auxílio emergencial. Você tem direito? Corra atrás. Mas foi negado? Corra atrás. Esgote as possibilidades, para que você possa ser sim abençoado. Deus usa o governo para te abençoar, não deixa passar. Por esse motivo, o salmista faz uma representação da igreja, pois ali estavam o santuário de Deus, a Arca da Aliança, que eram os maiores símbolos de Deus na época. E embora o mundo nos sujeite a tantas lutas, tantas mudanças, mudando o comportamento a cada momento, embora você e eu estejamos misturados neste mundo, na mesma condição externa dos outros, a segurança deles não está em Deus, mas nós estamos cercados pelo Monte de Sião. Ou melhor, pelo Monte Sião, que é o próprio Deus. A praga, ela não chega na sua tenda. Quando nós estudamos o livro de Êxodo e nós meditamos sobre as pragas, e se você for lá em Êxodo, você vai ver
Em especial, as últimas pragas não chegavam. Trevas, lá tinha luz. Morte, lá tem vida. Interessante esta proteção sobre os filhos e as filhas. Isso ocorre não porque você tem permissão para viver de qualquer jeito. Ah, Deus cuida de mim. Debaixo das suas asas tem teu hino. Então eu vou sentar e não vou fazer nada, não. Você não tem permissão para viver de qualquer jeito. Mas porque a segurança nossa está sob a guarda de Deus, todo ataque sobre a minha vida e sobre a sua vida é em vão. Não avança, não prospera. E se houver uma dificuldade na sua vida, o Senhor dá o escape. E quanto maior a luta, maior o escape. É uma doença, maior o escape. Se Ele te dá uma doença, se Ele permite uma doença e você sofre, Ele te dá condição para você suportar. Ele te dá condição financeira para você ir atrás de medicamentos. Se você está com problema de causa na justiça e você tem que demandar um valor alto, esse dinheiro é levantado de alguma forma, mas você não vai ficar desamparado. Nós temos vivido isso. Converse com a nossa irmã Diene. Converse com ela. Liga para ela e fala assim: você está há quantos anos nesta vida? E ela vai te falar: olha, eu estou há tantos anos. Pergunta para ela se faltou alguma coisa. Pergunta para ela se faltou o alimento, se faltou o dinheiro para pagar a água, a luz. Pergunta para ela se faltou o dinheiro do aluguel. Não falta, gente. Não falta. Quanto maior a luta, maior a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que quando você passa por tribulações, agradeça a Deus, porque vem uma bênção maior para te levantar. Todo aquele que deseja ser defendido pela mão de Deus precisa descansar pacientemente sobre a mão dele. E nós entregamos as dificuldades nas mãos do Senhor e nós queremos resolver de qualquer maneira. Quando Deus permite que nós sejamos levados de um lado para outro, e Ele permite, como palha ao sabor do vento, isso sucede por inconstância do meu coração e do seu coração. Porque nós não confiamos em Deus. E nós procuramos fazer algo segundo a nossa vontade. Salmo 125, verso 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Pertinho, grudado. A comparação empregada no segundo versículo é bastante clara e nos ensina que como a permanente cadeia de montes em redor de Jerusalém exibe a aparência de muros, assim é Deus, com o seu poder, repelindo todos os males contra a sua vida, te dando capacitação, te dando força, te dando recursos financeiros. De onde vem? Não sei, mas vem. Como vem? Não sei, mas vem. Que horas vem? Não sei, mas vem. Formas semelhantes de expressão são frequentemente aplicadas nas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Salmos 34, 7 diz: enquanto o leão está ao derredor, o anjo do Senhor, a figura do próprio Deus, acampa ao redor dos que o temem. Davi, ou quem quer que seja que escreveu esse salmo, mostra sobre a figura dos montes a proteção que Deus tem sobre o seu povo até o fim. Mateus 28, verso 20, parte B do versículo diz: eis que eu, Jesus falando, a figura divina de Deus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou dos tempos. Ele fala: amém, assim é. Não é quando você estiver fraco ou quando você estiver forte, é todo o tempo. Esses montes também dão a oportunidade para que os ignorantes, os instáveis, que ainda estejam presos a este mundo, pela dureza do seu próprio entendimento, auxiliado pela visão dos montes, possam elevar as suas mentes ao alto.
A concepção das coisas celestiais. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é o seu socorro. Esta confiança realça o crente individual, mas também deve caracterizar a igreja como um todo. Nós, como corpo, nós, como indivíduos, nós temos que crer nisso. Os santos crentes do Senhor são comparados ao Monte Sião, mas os ímpios não. Os ímpios, eles são instáveis. Um dia eles confiam e outros eles não confiam. Tem alguns que se desesperam e tiram a sua própria vida. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Aqueles que duvidam, aqueles que confiam, aqueles que não confiam, aqueles que não são filhos, eles não recebem nada do Senhor. Salmo 125, verso 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a impiedade, para a iniquidade. Por quanto tempo, pastor Paulo, dominará o ímpio? Por quanto tempo, pastor Paulo, se estenderá as lutas? Não sei. Mas a palavra diz que esse cetro, ele se refere à maldade. E Deus põe um limite na ação dela, desse cetro de maldade. E não permite que esse domínio seja para sempre. O teu sofrimento, a tua luta, a tua dificuldade, ela não é para sempre. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais, do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Em algum momento, o escape aparece. Porque Deus, Ele não vai permitir que essa luta, essa dificuldade que você passa, seja sem fim. Primeiro, para que os justos não comecem a invejar os iníquos e voltem suas mãos para o mal. Se a tentação, se a provação, ela for maior do que você pode suportar, você abandona Deus. E pela palavra dele, isso não pode ocorrer. Então ele garante, para que a palavra dele se cumpra, o livramento. E segundo, porque Deus não permite que essa luta não tenha fim. Ele não permite porque ele nos ama. E esta breve luta e dificuldade, ela tem a finalidade de te treinar pela cruz a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Se entendermos isso, se abraçarmos essa doutrina, ainda que sejamos oprimidos pela tirania dos perversos, nós esperaremos com paciência que Deus quebre o cetro de maldade dele sobre as nossas vidas. O salmista diz isso, que não somente os fracos correm, ele diz isso, não somente os fracos correm o risco de falhar. Aquele que pecou e caiu é fraco, não. Aqueles que são firmes, aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que buscam uma vida de santidade, que buscam viver para agradar a Deus, eles também tropeçam e caem. Por mais vigoroso que seja o temor de Deus em nosso coração, devemos ter sempre em mente que nós não temos força necessária, adequada, para suportar até o fim, a menos que o Senhor, Ele nos ajude. Apóstolo Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até o fim. Se o Senhor morre, eu também morro. Pedro, você não tem condição de viver isso. Satanás, ele pediu para te peneirar. E pela minha palavra, foi colocado um limite. E aí, o entendimento é, se eu não coloco esse limite, você cai.
Quando você vê a figura de Jó, mesma coisa. Vai até esse ponto, porque é o ponto que a pessoa suporta com a graça de Deus. Salmo 125, verso 4, nosso penúltimo versículo. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista ele já havia prometido a todos os fiéis o socorro oportuno de Deus. No entanto, ele ora. Faze o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Não é Deus falando, é o salmista pedindo a Deus. Visto que nosso senso e razão carnais são oscilantes, eu oscilo na minha fé, você oscila na sua fé, nós devemos orar. A oração nos aproxima de Deus. Fica mais real a coisa, não fica tão superficial. Porque você fala, você ouve a sua voz. E você fala assim, a menos que eu esteja louco, eu estou orando para alguém. Deus às vezes dá ou reafirma uma promessa, que então inspira o seu povo a orar. E eu tenho o prazer de andar com você, e eu vejo você caindo e você voltando. Você volta e a gente começa tudo de novo. E daqui a pouco você cai. E a gente começa tudo de novo, mas você sempre volta. Esta palavra, faze bem, em especial o bem, contém implicações pactuais, pois é usada para coisas que foram prometidas sob a aliança divina. Quando Deus, ele aliançou-se com você, ele não quebra essa aliança. Ele continua fiel a você. Ele continua aliançado com você. E as verdades continuam valendo. Deus fez um pacto lá atrás com Abraão. Ele falava assim, eu sou o seu Deus. E sou o Deus da sua geração. E da geração da sua geração. Olha para os céus e olha vê as estrelas. E você não vai conseguir contar o número de pessoas que estão debaixo desta bênção, da qual você faz parte. 1 Samuel 25:30, e há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Deus falando através de Samuel, falou assim, a promessa veio dos céus. A palavra veio dos céus, ela não pode ser quebrada. Eu estou aqui junto com a minha família lendo Jó. Antes nós lemos Esdras e Neemias e falava sobre o selo que o rei, acho que era Esther que a gente estava lendo, é Esther. E aí falava assim que o rei ele sela com o anel dele. Então aquelas cartas com aquele líquido, assim, uma cera, assim, ele selava, assim, ó, isso aqui é verdadeiro. O que está escrito aqui está valendo. E esse selo de Deus, ele não é físico, é espiritual. Ou seja, a palavra de Deus em você, sobre a sua vida, não volta atrás. O salmista suplica as misericórdias prometidas ao povo de Deus, que também é descrito como sendo reto de coração. Não são para todos, é para os filhos. Não é para o mundo, é para os filhos. Esta é uma declaração profética de que Deus só realmente abençoa os que têm esse tipo de caráter. Que caráter? Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Retidão de coração não quer dizer isenção de erros. Quer dizer que você luta para tornar o seu coração reto. Santificação progressiva. Devemos também ter fé. Nós devemos ter fé, mas também nós devemos agir. Não fica sentadinho. Faz a sua parte. E o nosso último versículo, Salmo 125, verso 5, diz assim: quanto aos que se desviam por sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O salmista agora passa para o outro lado. Dois caminhos. Com o Senhor e longe do Senhor. Os que se focalizam nas coisas que são opostas a Deus, por fim descobrirão que são banidos de Deus. E aí um versículo muito duro, mas real. Mateus 25:41. Nesse dia, Deus vai olhar para aqueles que andam por sendas tortuosas, caminhos que são opostos a Deus, e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E não vai ter nada a ser feito. Imagina a quantidade de dor, de angústia, de uma declaração do Altíssimo, que nunca vai ser revogada. Se o selo do anel do rei Assuero, ele tinha autoridade para fazer com que aquilo fosse válido, imagina a palavra de Deus. Os malfeitores têm a certeza disso. Os malfeitores não dominarão para sempre, porque chegará o dia em que prevalecerá o poder de Deus sobre eles. A declaração final diz respeito ao Israel de Deus. Ele fala: paz sobre Israel, sobre o povo espiritual dele. Que bênção é pertencer a esse Israel, especialmente quando este desfruta das bênçãos de Deus. Para o povo hebreu, para aqueles que são filhos, paz significava, na época judaica, prosperidade, riqueza, desfruto das riquezas da bênção divina. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. O significado é que Deus não vai permitir que a perversidade dos que, embora se vangloriem de uma profissão de fé, dizendo eu sou cristão, uma fé vazia e forçada, que andam de um lado para outro, seguindo o impulso dos seus corações, possam continuar destruindo a sua igreja. A paz da igreja emana nesta confiança na ação de Deus. Deus, ele, enquanto executa a sua justa vingança sobre os fingidos e falsos, ele reúne os retos de coração. Ele faz com que nós andemos juntos. É um prazer, para mim, um privilégio poder caminhar com você. Porque eu sei que o Senhor, ele não traz centenas e milhares, mas ele traz pessoas escolhidas, pessoas especiais. Ele reúne os retos de coração. Temos então, quero convidar você a ter uma visão imaginativa desse Salmo 125 que nós lemos. No centro está o Senhor, sentado no Monte Sião. Em torno, a cidade, Jerusalém. Ao redor da capital da cidade, uma muralha. E em redor da muralha estão os montes. Mas dentro do templo, onde o Senhor habita, o meu coração e o seu coração, está o próprio Deus. Você não está na cidade, você não está perto da muralha, você não está nem junto dos montes, mas você está debaixo das asas de Deus. Glória a Deus. Eu não vou ler tudo, mas é só para você entender. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falando com você. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, confiança e fé, à sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, não é pavê, pavês e escudo. Montes, escudos, muros, muralhas, são todas denominações. São todas formas para você entender que nada pode te destruir. Porque o Senhor, ele está protegendo você. Melhor que isso, ele habita dentro do seu coração. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é a nossa muralha. O Senhor é o nosso monte. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso muro.
O Senhor é o escudo que nos protege. Nós sabemos disso, mas muitas vezes os nossos corações eles fraquejam. E nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos que o Senhor nos fortaleça, que mais e mais nós possamos confiar no Senhor, mais e mais nós possamos depender do Senhor. E assim, Pai, testemunhar ao mundo pecaminoso a Tua glória, a Tua honra e o Teu poder. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo tempo na Tua presença, pela Tua palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que revela o nosso coração, que nos mostra, Pai querido, as necessidades, o importante na mudança do nosso coração. Que nós possamos ser edificados na força do Seu poder, Pai. Te agradecemos pelo mês de maio que se foi, que está indo. Que nós possamos passar um mês de junho abençoados na Tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Que Deus possa abençoar você grandemente. Quarta-feira, se Deus assim o permitir, nós teremos a nossa reunião de oração. Conto com a sua presença. Boa noite, Deus te abençoe.